aos que ainda ignoram a presença da vida religiosa e contemplativa na igreja. É bom que se saiba que o Carmelo ainda hoje acolhe pessoas dotadas de um ardente desejo de servirem a Deus no silêncio e na oração. O cristianismo segue uma situação de diáspora. No âmbito missionário, isto é mais que evidente. A missão está globalizada, de todos os povos, para todos os povos. Este foi o tema do Congresso Missionário Internacional da Ordem dos Carmelitas Descalços, realizado neste lugar de silêncio, contemplação e oração, o Centro Teresiano de Espiritualidade. No início começou como o seminário menor. Desde que deixou de ser seminário menor, ela é aberta para encontros, para cursos, tanto dos eventos da ordem, como da igreja local, como também fora da igreja. Este congresso tem como objetivo central um estudo e aprofundamento o que é ser missão hoje na igreja. Está acontecendo aqui no Brasil, certamente, pela repercussão forte nos últimos anos e, sobretudo, pelo quinto CELAM de Aparecida, que tratou este tema missão de modo muito forte. Todos lembramos o tema discípulos e missionários para a América Latina, discípulos e missionários para a igreja. E a nível mundial, muitas vezes estou por Roma, como que há um olhar muito forte aqui em direção à América Latina e também, por que não, muitas pessoas, o que vai ser ano que vem a Jornada Mundial da Juventude, depois o Campeonato Mundial de Futebol, as Olimpíadas, e assim como que também há uma atração num sentido religioso. Eu creio que os organizadores, mesmo em Roma, ao ter falado com eles deram uma preferência para que fossem América Latina e mais diretamente aqui no Brasil. A maior parte das pessoas são da Argentina, do Peru, da Bolívia, da Colômbia, do México. Então, por esse motivo que se enfoca o que diz a quinta conferência da América Latina de Aparecida, onde ser discípulo é missionário. Então isso é muito importante para nós e para toda a igreja do Brasil. Para todo cristão deveria assumir novamente esta sua missão. Não podemos viver intimisticamente a nossa fé, mas devemos saber a comunicar aos outros com todos os meios que temos. Então a Ordem do Carmelo fez esta grande reunião próprio para poder ajudar os carmelitas missionários a anunciar o Evangelho a partir dessa realidade. Questo congresso è nato come un'iniziativa della Segreteria delle Missioni, da 2 anni che sono a Roma, caricato di questo compito. Dobbiamo convivere e condividere la nostra fede con tante religioni, con tante culture. E allora questo congresso, il titolo lo dice, come vivere oggi la evangelizzazione in un mondo globale, in un mondo plurale. Ci troviamo adesso in un mondo interculturale, plurireligioso. Prima la missione era un andare alla ricerca degli altri, adesso questi altri sono in mezzo a noi. È semplice, è facile vedere sulle nostre strade delle persone che non sono della nostra religione. Anos atrás acolhemos aqui um encontro de budistas que se sentiram muito à vontade para fazer as suas reflexões aqui, né? Cada deve conhecer em si mesmo para saber onde e como poderá encontrar a serenidade e a paz. Na época do Concílio Vaticano II, um grande teólogo, Karl Rahner, ele afirmava que os cristãos do futuro ou seriam místicos ou não seriam cristãos. Místico aqui quer dizer uma experiência mais profunda com a pessoa de Cristo e com o seu Evangelho. Jesus Cristo não é uma ideia, o Evangelho não é uma ideia, nem filosófica nem teológica. É a vida de Jesus. E toda a nossa fé se baseia sobre a pessoa de Jesus.
Somente quando nós vivemos a pessoa de Jesus, nós podemos começar a sentir a alegria de ser cristão. O budismo tem uma filosofia, o hinduísmo tem uma filosofia, mas não tem uma pessoa que segue. Nós não, nós seguimos Jesus. Nós não somos salvos porque conhecemos o Evangelho. E nem porque praticamos o Evangelho. Somos salvos pela pessoa de Jesus. Todas as nossas orações não devem ter outra finalidade, a não ser alcançar de Deus a graça de servir em tudo na sua vontade. A primeira missão para o carmelita já começa na própria comunidade. É claro que depois se expande para o território paroquial, nacional e internacional. Mas a reflexão sobre missão aqui, que estamos vivendo nesses dias, é missão no sentido aberto. Então a primeira missão é ser religioso. A primeira missão é ser carmelita. A primeira missão é ser discípulo do Senhor. E porque discípulo do Senhor também é enviado. Ide por todo el mundo, proclamad la buena nueva. Pois ser discípulo e missionário de Jesucristo e buscar a vida nele supõe estar profundamente enraizado nele. Mas surge uma pergunta: que nos dá Cristo realmente? Por que queremos ser discípulo de Cristo? Porque esperamos encontrar em Ele a comunhão com Ele, a vida, a verdadeira vida digna deste nome. E por isso queremos darlo a conhecer a los demás, comunicarles o dom que hemos hallado nele, a alegria de ser discípulo missionário de Cristo. Porque sem alegria não se hace nada, se muere antes del tiempo. Segundo, ser discípulo missionário é conhecer e amar a realidade de los pueblos a donde somos enviados. Cada vez que comungar, peça a Deus algum dom pela grande misericórdia com que veio a sua pobre alma. A experiência de Deus, me parece importante, se hace concreta e humanizada no encontro com a persona di Gesù Cristo. Come incontrare oggi Dio nella mia vita, e il Carmelo può insegnare, può accompagnare queste persone che cercano Dio, nella ricerca di Dio, una ricerca vera e propriamente cristiana. El encuentro con Jesús nos lleva a escuchar permanentemente su palabra que nos dice: sígueme. Dalla esperienza della preghiera troviamo che questo imprime nel mondo in cui lavoriamo tra la gente uno spirito di novità che scatta dall'esperienza di Dio e che ritorna anche nella realtà, trasformandola proprio dall'incontro con la persona di Gesù Cristo, no? La fuerza del amor es el único anuncio creíble en el mundo increyente de hoy. Que mucho ama, sea dentro de una clausura como las monjas o fuera de esa, será siempre misionero. La esperienza di vita che propone il Carmelo come esperienza di incontro con Dio non è un'esperienza che richieda di noi il rinchiuderci in un monastero, metterci in una cella e non parlare più con nessuno, non pensare al mondo. No, è tutto il contrario. Essere capaci di scoprire la presenza di Dio che c'è dappertutto, c'è in questo giardino, c'è nella sua faccia, c'è nel nostro camera, c'è negli alberi, c'è in tutto. Non è panteismo, è tutta la natura, tutta la vita mi parla di Dio, perché la mano di Dio, come dice anche San Giovanni della Croce, è passata come una benedizione che ha fatto bello tutto quanto Lui ha creato. Es necesario recordar que Jesús, más que ser hombre de oración, es oración. O carmelita, o trabalho dele é educar, ensinar a oração para que as pessoas possam sentir que Deus na vida não vive à margem, mas está dentro de toda a nossa história. Não se pode ser pessoa feliz se nós não encontrarmos Deus.
A volte quando trovo un lungo tempo ringrazio il Signore per la preghiera, ma tante volte sono piccoli tempi, piccoli momenti e soprattutto che la preghiera non è soltanto essere assente del mondo né della storia, ma è anche essere presente tra la gente e contemplando il viso di Gesù Cristo in ognuno. Quem fala com Cristo não erra. Ninguna persona que se aproximara a Jesús se iba sin ser recibido con elegancia y con ternura. Tener tiempo para los otros es tener tiempo para sí mismo. Nós temos um carinho todo particular pela Canção Nova, inclusive muitas de nossas vocações são vocações que, vamos dizer, se converteram, entre aspas, a Jesus Cristo por causa de programas da Canções Novas ou então livros sobre editado pela Canção Nova. Então nós temos assim um carinho muito grande, né? E sempre a gente percebe que na Canção Nova também tem uma apresentação particularmente de Santa Teresinha, que é uma santa carmelitana. Enfim, estamos construindo o reino com modos diferentes, modalidades diferentes, na mesma direção, né? Cada um na sua via, porém na mesma direção. E é isso que é o bonito da Igreja de Deus, porque tudo vem do mesmo Espírito, né? Encontrei finalmente a minha vocação. A minha vocação é o amor. No coração da Igreja Minha Mãe, eu serei o amor. A minha vocação é a maneira que eu encontrei para melhor amar a Deus e as pessoas. E assim servir a todos sem distinção, para assim chegar à santidade e ser feliz. Você já encontrou a sua?